Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Como eu sempre falo, né? A Bíblia é algo muito importante a gente trazer para a igreja. Em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 21. Marcos, capítulo 4, versículo 21. Hoje choveu bastante, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu chegar aqui. Em algum momento, né? Alguns ainda pegaram alguma chuvinha, outros conseguiram se livrar um pouco da chuva, né? Mas que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. A palavra de hoje vai falar um pouco sobre o que a Rafa falou no início, sobre esse despertamento, né? Sobre o que Deus está tentando fazer na vida da nossa igreja. E eu queria ler com você então o texto. Se encontra aí em Marcos, capítulo 4, do versículo 21 ao 25. A palavra de Deus diz o seguinte: disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medis, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor novamente. Pai Santo, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor nos direcione na tua palavra, que o Senhor não permita, ó Pai, que eu atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. Senhor, que o nosso coração esteja como uma boa terra nessa noite. E que a semente da tua palavra caia no nosso coração e dê muitos frutos nessa noite, Pai. Esse é o nosso pedido, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, como vocês, quem veio na semana passada sabe, nós entramos agora numa nova fase dessa série de Marcos. Agora nós estamos entrando nas parábolas. E como o Eric falou na semana passada, as parábolas, apesar de terem várias imagens, como a gente viu na semana passada, né, de uma semente que cai na beira do caminho, uma semente que cai num terreno cheio de pedras, uma semente que cai perto aos espinhos, apesar disso, a parábola ela tem apenas um intuito, né? E por que é importante a gente sempre lembrar disso? Porque uma parábola não é para você tirar as suas conclusões do que ela quer dizer. Toda a parábola que Jesus contou tinha uma explicação. E na semana passada a gente viu, né, com o Eric, que o próprio Jesus, para não deixar os discípulos confusos, explicou para eles o que significava a parábola principal, que era a parábola da semente. E hoje eu queria voltar um pouquinho nesse episódio, por quê? Porque esse texto de hoje, ele meio que explica o texto da semana passada, ou vamos dizer assim, ele aprofunda o que o Eric falou na semana passada. Então eu queria que você olhasse aí na sua Bíblia, do versículo 14 em diante. Jesus agora, ele termina a história e agora ele explica para os discípulos o que ele queria dizer com a parábola, nessa parte que a gente vai ler. Né? Ele contou isso para a multidão, mas ele vai explicar para os discípulos. Olha só o que ele vai falar. Ele fala assim, ó, versículo 14. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí. O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles que a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra nele semeada. Então a primeira pessoa que Jesus mostra para a gente aqui é uma pessoa que ouviu. Porém, apesar de ouvir, Satanás veio e conseguiu tirar essa mensagem do coração dela. Aí depois Jesus fala de uma outra pessoa. Ó, do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas, como não têm raiz assim, em si mesmo, duram um pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam.
Então existe um outro tipo de pessoa que ouve a palavra e não dá fruto. Mas essa pessoa não dá fruto quando ela ouve a palavra, por quê? Porque ela ouve com empolgação. Ela ouve, fica muito feliz, mas ela não tem raiz e ela acaba não dando fruto. E aí tem mais uma pessoa. Outros ainda, versículo 18, outros ainda são os que recebem a semente entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas a preocupação do mundo, a sedução das riquezas e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, presta bastante atenção aqui. O que o Eric falou na semana passada aqui pra gente é que o grande objetivo da palavra de Deus é fazer com que o nosso coração, ou com que nós aqui, cristãos, possamos gerar frutos. Esse é o único objetivo da palavra. Porém, essas pessoas aqui, elas, como você observou, todas elas ouviram de alguma forma, mas essa semente não frutificou no coração delas por causa de uma coisa. E agora, a última pessoa, o Senhor vai deixar claro o porquê essa pessoa frutificou. Olha só, versículo 20 diz assim, ó: os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Então você observa que existe uma forma diferente de ouvir essa palavra. E na semana passada, um dos grandes ênfases que o Eric deu aqui é no fato de que nós podemos ouvir e não escutar. O texto vai mostrar para a gente que é possível você ter um ouvido e não ouvir. E isso é algo que o Senhor está dando um foco aqui, irmãos, porque para a palavra de Deus prosperar no nosso coração, para que ela frutifique no nosso coração, nós precisamos ter ouvidos atentos à palavra de Deus. E você pode falar assim: Paulo, mas eu ouço. Só que eu queria te dar um exemplo. Às vezes, quando o seu filho sai de casa, e aí você fala para ele tudo que ele tem que comprar, né? Filho, compra isso, 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 isso e aquilo. E ele chega no meio do caminho, ele já não lembra mais nada, né? Por quê? Porque ele ouviu, mas não escutou. Às vezes você está numa conversa com a sua esposa ou com o seu esposo, uma conversa séria, e você quer falar algo sério que pode ajudar a sua vida como casados melhorar. Aí você fala. Aí a pessoa no final pergunta: você escutou? E você não escutou nada. Então isso acontece na nossa vida, irmãos, de maneira rotineira. Nós temos o costume de ouvir conselhos, ouvir pedidos, ouvir a palavra de Deus e não escutar. E o porquê que o texto dá tanta ênfase nisso? Por que Jesus dá tanta ênfase nisso? Porque olha a proporção. De 4 pessoas, uma conseguiu ouvir a palavra. 3 não ouviram. 3 ouviram, mas não escutaram. E isso é um grande alerta para nós que estamos constantemente ouvindo algo de Deus e não estamos colocando em prática. E não estamos gerando fruto. Isso é algo sintomático para nós. Então, no final da parábola, entendemos que as pessoas que recebem a mensagem em terra boa foi multiplicado. Agora, o que significa isso que foi multiplicado? O Eric explicou na semana passada que o normal era uma semente da 10 por 1. Essas sementes aqui, elas dão 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. O que é essa multiplicação? É dinheiro? Não. Porque o que foi semeado? A palavra. Então, o próprio texto explica o que ele está querendo dizer. O que vai multiplicar na vida da pessoa? O conhecimento de Cristo. O conhecimento da palavra, a maturidade espiritual dela. Se ela não tiver atenção com o que está sendo semeado, naturalmente, ela não vai multiplicar isso dentro dela. Agora, a multiplicação não é algo normal. É algo milagroso, porque nenhuma semente, irmãos, naquela época dava 1 por 100, 100 por 1. Não, isso não acontecia. Então, como o Eric falou na semana passada, essa multiplicação, esse milagre que ocorre dentro de nós, quando a gente recebe a palavra, ele é algo inexplicável. E eu queria te dar um exemplo disso na minha vida. Por exemplo, quando eu acabei de me converter, logo no início, eu fumava cigarro, eu bebia bebida alcoólica,
eu usava cocaína, usava maconha, e ninguém precisou me falar, abrir os meus olhos. A palavra foi semeada, e aí o que aconteceu? Multiplicou. Dentro de mim, multiplicou o entendimento de Cristo. E aí o que aconteceu? Coisas que eu fazia, eu parei de fazer, sem ninguém precisar me falar que eu tinha que fazer. Assim, provavelmente, aconteceu na sua vida. Quando a palavra de Deus foi semeada no seu coração, algumas coisas aconteceram que foram um milagre, que hoje você trata como se fosse normal. Mas foi uma coisa assim inacreditável. Por que inacreditável? Porque tem gente que até hoje vive na mesma vida que você vivia antigamente. Que nunca conseguiu sair de lá. Que até morreu já. Tem gente que em nenhum momento os olhos foram abertos e você foi lá e falou. Outras pessoas foram lá e falaram, mas elas continuaram vivendo da mesma forma. Então, essa transformação que ocorre no nosso coração, ela só ocorre quando a gente ouve a palavra. Mas o grande mérito da multiplicação não é nosso. Por quê? Porque é Deus que planta a semente e essa semente é super poderosa. Mas a nossa tarefa é dar atenção à palavra. Então foi basicamente isso que o Eric falou na semana passada. No texto de hoje, veremos que o que determina o lugar de alguém no reino ou fora do reino é o quanto ele valoriza os ensinos de Jesus. E aí eu vou ler novamente o texto, queria que você me acompanhasse aí, porque esse texto ele parece um pouco complexo de entender na hora que a gente lê assim, e ele é um pouquinho mesmo, mas a gente vai entender juntos. Se você acompanhar a leitura, você vai entender melhor. Então a primeira coisa que a gente vai aprender é que devemos valorizar os ensinos de Jesus porque ele é a luz do mundo, que veio se revelar aos homens. Olha aí, ó, versículo 21. Disse-lhes mais. Então Jesus disse para quem? Para aquele grupo de pessoas que ele já tinha falado. Será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para vir à luz. A primeira coisa que a gente precisa entender é essas perguntas que Jesus faz aqui. Ele faz uma pergunta que parece óbvia. Amados, a candeia era como se fosse a lâmpada da época. Era uma lâmpada feita de barro, que parecia aquela lâmpada do Aladim, né, de esfregar assim, ela era feita de barro. Aí tinha um fio aqui e o combustível ficava no meio da lâmpada. Então, era uma lâmpada assim, e ela ficava no velador. O velador é como se fosse um negócio desse aqui, só que mais alto, ficava no meio das casas antigas, e as pessoas, tipo essas pilastras aqui, que ficavam no meio das casas, e as pessoas colocavam lá em cima essa candeia. Então, o que ele está perguntando aqui é uma coisa óbvia para todos os que estavam ouvindo ali. Ele fala o seguinte: aonde a candeia tem que ficar? Debaixo de uma vasilha? Debaixo da cama? Ou ela deve ser colocada no velador? Obviamente, ela deve ser colocada no velador. Ou seja, no lugar mais alto para iluminar a casa. Aí ele fala assim, ó, porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido a não ser para vir à luz. E aí o que ele quer dizer com isso? Preste atenção. Você que está aqui com a gente, ouvindo o Evangelho de Marcos, desde o início, você sabe que em determinados momentos Jesus dizia para as pessoas assim, ele curava alguém e falava para ela fazer o quê? Não contar para ninguém. Não conte para ninguém isso que eu estou fazendo. Aí ele ia lá, curava uma outra pessoa e falava, não conte para ninguém o que eu estou fazendo. Então o que o Senhor está querendo dizer aqui é que esse ministério que ele veio trazer, ele não foi feito para ficar para sempre escondido. Que existia um momento que esse ministério de Cristo, o reino de Deus, que o próprio Cristo seria de uma forma mais nítida revelado às pessoas. Então é por isso que ele fala assim, ó, porque nada está encoberto que não seja para ser revelado, e nada foi escondido senão para vir à luz. Então o que Cristo está dizendo assim, ó, olha, eu vim para revelar o reino de Deus. Eu vim para ser colocado no lugar mais alto e revelar o Pai a essas pessoas. E isso é muito importante para a gente observar, porque Jesus está se colocando, irmãos, como a luz que ilumina todas as coisas. E aí quando a gente fala, às vezes isso pode se perder, porque às vezes a gente fala assim, Jesus é a luz do mundo. Tá bom, mas o que isso quer dizer? Primeiro, isso quer dizer que o mundo hoje está em trevas. Porque se ele é a luz do mundo, então necessariamente o mundo está em trevas.
Agora, que tipo de luz Jesus trouxe para o mundo? Observe a sua vida. Que tipo de luz Jesus trouxe para você? Você que antes lidava, por exemplo, com a droga, assim como eu, de uma forma imprudente. Aí o que Jesus veio? Ele iluminou a minha mente e meu coração e falou assim: Paulo, isso faz mal, pô. Você não pode continuar fazendo isso. Aí ele trouxe luz. Você que lidava com seu marido dentro do casamento, como se ele fosse obrigado a fazer tudo que você está pedindo para ele. Aí chega em dado momento, Jesus ilumina sua mente e fala assim: bom, não é bem assim, querida. Não é assim que funciona. Você também precisa ceder as coisas, fazer coisas pelo seu marido. Ou vice-versa. Jesus, ele é a luz do mundo porque ele traz clareza à realidade que a gente está vivendo. Muitas das vezes a gente está vivendo uma vida como se a gente estivesse o quê? Na escuridão. Cegos dentro de relações, por exemplo, com amigos, que não acrescentam nada à nossa vida. E a gente está completamente cego. Então Jesus, ele diz para essas pessoas que ele é a luz do mundo. Então, novamente, primeira coisa que a gente aprende, se Jesus é a luz do mundo, nós devemos valorizar os ensinos de Jesus. É a primeira coisa. E aí o texto continua, versículo 23, ele diz assim, ó: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O óbvio, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Só que isso é repetido novamente logo no início do versículo 24. Ele fala assim, ó: também lhes disse, dai atenção ao que ouvis. Então preste atenção, irmão, quando você está lendo a Bíblia, você precisa observar coisas que se repetem na Bíblia. Por exemplo, até o versículo 23, sabe quantas vezes se repete a palavra ouvir? Do versículo 1? 8 vezes. 8 vezes se repete a palavra ouvir, do versículo 1 ao 23. Sabe quantas vezes se repete a frase, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça? Essa frase se repete 3 vezes, em menos de 20 versículos. Então, Jesus está nos alertando para algo aqui, irmãos. Que eu e você temos a capacidade de ouvir algo precioso, como os ensinos de Cristo, e não escutar. Aí eu fui pesquisar no Google. Qual é a diferença de ouvir e escutar? A diferença é a seguinte, que ouvir é a capacidade de perceber sons. Então, um cachorro ouve. Se um carro bateu lá fora, agora, nesse momento, o cachorro vai ouvir, eu vou ouvir. Só que escutar é o processo ativo de atenção e compreensão do sentido é um processo ativo de atenção e compreensão do que está sendo ouvido. Então, eu consigo discernir daqui que um carro bateu lá fora no outro. Por quê? Porque eu, um ser humano, tenho a condição de ter atenção ao que aconteceu e compreender o que aconteceu somente pelo ouvido. Entende? Então, é capaz, irmãos, de eu e você ouvirmos a palavra de Deus apenas como um barulho. Você entende como isso é algo sintomático para a nossa vida? É capaz da gente viver a vida cristã 1 ano, 2 anos, 3 anos ouvindo. Olha, se você não se comprometer com Cristo, se você não tiver uma vida profunda com Cristo, essas coisas que você tem sofrido no seu coração, essas coisas que você tem tentado se livrar, esse pecado que você tem tentado correr, isso não vai sair da sua vida. E a gente ouve, irmãos. A gente ouve, por exemplo, olha, Jesus cuida de você. Você pode viver uma vida sem ser tão ansioso dessa forma. Por quê? Você sabe que você tem um pai. A gente ouve. Aí entra aqui como um barulho. E outro dia, a gente está dando ouvido à nossa alma, dizendo, você não tem ninguém para cuidar de você. Quem é que vai cuidar de você? Você precisa dar conta. Depende de você. Se você não fizer, o que vai acontecer se você não se esforçar mais um pouquinho? Eu não estou dizendo que a gente não tem que se esforçar, mas o que eu estou dizendo é que muitas das vezes a voz de Deus se tornou apenas um barulho na nossa alma. E a voz do sucesso, a voz do Instagram, a voz por exemplo, para as mulheres, do que é uma beleza? O que é ser uma pessoa bela? Aí a gente abre o Instagram e vê lá pessoas que são extremamente perfeitas de maneira estética. E a gente acredita que aquilo lá é beleza. Por quê? Porque o Instagram está comunicando isso para a nossa alma. E aí a gente fica incomodado. Engordei um pouquinho. Meu Deus, não posso fazer isso, porque senão eu sou uma pessoa inútil e tal, e não sei o quê. Por quê? A voz de Deus dizendo que você é uma pessoa amada, e isso é o que mais importa na sua vida, já foi silenciada. É apenas um barulho. Então, eu e você, irmãos, temos
a capacidade de tornar a voz de Deus um barulho. E aí ele continua agora a nossa terceira lição. Nós devemos valorizar os ensinos de Jesus, porque é isso que determina o quanto nós valorizamos a Jesus. Olha só, versículo 24. Ele vai dizer assim, ó: também lhes disse, dai atenção ao que ouvis. Aí a gente vai parar aqui. A primeira coisa que ele fala é para você ouvir. Só que agora ele está falando assim, você também precisa ter atenção com o que você ouve. Não basta você ouvir, você precisa dar atenção também ao que você está ouvindo. E isso é uma coisa que, por exemplo, essa semana eu coloquei lá no grupo da igreja um vídeo que um homem falava sobre o evangelho. E ele falava assim, basicamente assim, que o evangelho, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição na cruz do Calvário, ele não é o ABC da vida cristã, ou seja, o início. Ah, eu entrei na igreja, Jesus morreu por mim e pronto, agora eu vou viver a vida cristã. Não. O evangelho é a vida cristã. Ele é o A a Z da vida cristã. A vida cristã se resume a você compreender o evangelho de maneira profunda e como isso vai ter um impacto na sua vida. Então, amados irmãos, não adianta você achar que você vai evoluir de uma maneira espiritual, que você vai crescer no conhecimento de Cristo, se você não saber o que você está ouvindo, se você não souber discernir o que você está ouvindo. Essa semana, por exemplo, eu acho que foi o Eric que mandou um vídeo que um homem estava dizendo assim, olha, se você ganhou uma roupa de alguém, você tem que ungir essa roupa. Porque, ele estava dizendo mais ou menos assim, que você não poderia usar uma roupa que você ganhou de alguém. Porque toda roupa que você ganha de alguém vem com o espírito dessa pessoa que passa para você. E esse homem, irmão, é um cristão que tem, tipo assim, 2 milhões de seguidores no Instagram. E as pessoas vão lá, curte, aplaude. Tem gente dessa igreja que reposta essa pessoa. Então, assim, aí como eu vou compreender isso na minha mente? Aí, tipo assim, não, pastor, mas ele pode ter razão. Mas peraí, irmão, tu não sabe que esse homem... tu não sabe que Jesus disse que quando você aceita Cristo, você é abençoado? Agora você é um filho de Deus. Então agora existe um filho de Deus que, porque usa uma roupa de outra pessoa, é amaldiçoado. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é baboseira. É baboseira. Aonde? Não tem um texto bíblico que afirma isso que ele está falando. Mas nós estamos dando ouvido a vozes insignificantes e silenciando aquilo que dá trabalho de ouvir. Por quê? Quando a gente vai ouvir uma pregação do evangelho, irmão, dá trabalho. Sabe por quê? Tu tem que ficar atento ao texto. A explicação não é simplesmente um movimento, não é simplesmente um acontecimento, dá trabalho. É por isso que Jesus está falando para essas pessoas, dai atenção ao que vocês estão ouvindo. Nós não podemos ser ingênuos com o que a gente ouve. E ele vai continuar e vai dizer assim, ó, com a medida que vocês medirem, também vos medirão e ainda vos acrescentarão. Então, à medida que eles valorizassem o que Jesus estava ensinando, eles estariam determinando a própria medida que seriam medidos. É a seguinte, a medida que ele está falando não é de metro, a medida é de porção. Então, à medida que eles valorizassem, ou seja, se importassem e pegassem o ensino de Cristo para eles, eles estariam medindo a eles mesmos. Ou seja, à medida que eu valorizo o ensino de Cristo, e o ensino de Cristo é algo importante para a minha vida, é através dessa medida que eu estarei dizendo para mim mesmo e para os outros o quanto eu valorizo os ensinos de Cristo. É algo óbvio, irmão. Óbvio. Vou dar um exemplo. A gente percebe hoje, né, que é algo muito normal, que as pessoas gostam de fazer exercício físico. Isso não é algo natural. Se você não sabe, nós somos a geração mais saudável de todo o mundo. De todos os tempos, perdão. Nós somos a geração que usa menos droga de todos os tempos. Para você ter uma ideia. Só você dar um Google lá e pesquisar isso aí. Eu já falei isso aqui várias vezes. Aí, beleza. Quando eu vejo uma pessoa que é shapeada, né, a palavra é essa, moderna, que ela é shapeada, eu preciso dizer alguma coisa sobre a vida? Ela precisa me dizer alguma coisa, irmão? Não precisa, eu já sei, meu irmão, esse aí, ou ele é crossfiteiro, ou ele é marombeiro, ou ele... A gente sabe só de olhar. Aí o que ele está falando assim, quando você ouvir alguém espiritual, tu vai olhar, vai bater o olho e tu vai ver, porque é óbvio. Aí é por isso que ele fala assim, ó, e à medida
e ainda vos acrescentarão. Ou seja, é tão óbvio que aqueles que estão de fora vão saber que você valoriza os ensinos de Jesus na sua vida. E, amados irmãos, isso é algo incrivelmente importante para nós. Por quê? Porque se eu valorizo qualquer outra coisa mais do que os ensinos de Cristo, provavelmente essa palavra não vai dar fruto no meu coração. Não foi isso que ele falou lá? Em cima? Naquilo que o Eric pregou na semana passada? O que impede a pessoa de frutificar no coração? Os espinhos, o terreno pedregoso. E o que os espinhos significa? Os amores do mundo, o desejo pela riqueza. Irmãos, é tudo muito claro o que Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite. À medida que você se importa, valoriza, cuida, acolhe os ensinos de Cristo para a sua vida, é essa medida que será a sua vida com Cristo. Não existe meio termo. Eu não posso acreditar que, através de um exercício físico regular, o meu corpo irá se transformar. E se eu tiver também como uma coisa contínua na minha vida, a prática da espiritualidade, isso também terá algum tipo de efeito na minha vida. É só você perceber, irmão, a sua vida, como Cristo já mudou a sua vida durante todos esses anos de caminhada. O porquê hoje, por exemplo, você odeia o pecado que você antes amava. Porque Cristo tem trabalhado na sua vida. Porque a palavra de Deus tem trabalhado na sua vida. Só que você precisa ter cuidado com aquilo que você tem dado mais valor na sua vida. E essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. O que é aquilo que a gente gasta mais o nosso tempo e mais o nosso dinheiro? Essas são as coisas mais importantes para a nossa atualidade. O tempo e o dinheiro. Isso, irmãos, é o grande sintoma da nossa espiritualidade. O texto vai continuar e agora ele vai para o final e a gente vai aprender a nossa última lição. E depois a gente vai para as aplicações. A nossa última lição é: devemos valorizar os ensinos de Jesus porque o nosso crescimento como cristão é proporcional ao quanto buscamos esse ensino. Olha aí, ó, versículo 25. Pois ao que tem o quê? A porção do ensino. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então você vê como tudo faz muito sentido. Ele está falando assim, ó, mais ao que tem, mais lhe será dado. O processo da espiritualidade cristã, irmãos, não é um segredo. Não tem nada que esteja encoberto, que já não tenha sido revelado. O próprio Cristo disse isso nas parábolas. O grande desejo dele era revelar para nós como ter acesso ao Pai. E hoje eu e você temos acesso a algo extremamente precioso. Nós temos garantidos a vida eterna. Como nós temos valorizado essas coisas. E aí a gente vai para as aplicações. A nossa primeira aplicação é: da mesma forma que Jesus estava comprometido em revelar o seu reino, hoje, a tarefa de pregar sobre Jesus, ou seja, de levar a luz para o mundo, é nossa. Então, irmãos, a tarefa de evangelizar não é minha, a tarefa é nossa. Se Jesus é essa luz que ele diz que é, se ele é esse algo precioso que ele diz que é, eu e você precisamos se comprometer com os nossos irmãos, com a nossa família. Quem vai pregar Cristo para os seus colegas de trabalho? É você. Quem vai falar sobre o evangelho para as pessoas que são próximas da sua família? É você. A luz do mundo veio e se revelou. Agora ele quer que isso, irmãos, continue alcançando todos os lugares dessa terra. Então, isso é uma coisa sua. Eu e você temos algo muito precioso. Sabe, irmãos, quando você vê aquele filme que te toca, tu quer contar para todo mundo? Eu sou muito assim. Quando eu vejo uma série, eu quero que todo mundo veja a mesma série que eu vi. Eu falo assim, cara, tem que ver essa série. Meu irmão, essa série é muito top e tal, não sei o quê. Irmãos, Jesus é muito mais top do que qualquer outra série. O que Jesus faz na nossa vida é muito mais maravilhoso do que qualquer outra coisa. E como você tem se comprometido em falar de Jesus? Segundo, o quanto você se
o quanto você se compromete em falar de Jesus e ser luz para o mundo atual. Isso será proporcional ao quanto você valoriza Jesus. Terceira aplicação. Você tem escutado atentamente a mensagem de Jesus ou você é apenas alguém da multidão que ouve a palavra? Isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque pensa, o que Jesus mais falou com você no ano de 2024? Pensa agora aí. Vai, pensa. Agora a pergunta é, você colocou isso em prática? O que Jesus mais plantou no seu coração desde o início do ano de 2025? O que ele mais tem falado para você? O que ele mais tem falado recorrentemente? Você tem colocado isso em prática? Isso tem frutificado no seu coração? Porque senão, talvez, a palavra de Deus se tornou apenas um barulho. Quarta aplicação. Precisamos ter cuidado com o que ouvimos. O evangelho não é o ABC. O evangelho é o A a Z da vida cristã. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Sabe, a minha vida cristã mudou depois que eu comecei a ouvir pregações bíblicas. Irmãos, não é só porque alguém abre a Bíblia e fala que ele está pregando o evangelho. Isso tem que ser algo simples para nós. A gente tem que ter essa maldade, no bom sentido. A gente tem que ser prudente. Abriu a Bíblia e começou a falar um monte de coisa bonita. Deus quer abençoar seu casamento, a sua vida vai melhorar, a sua vida é isso e aquilo. Você é uma pessoa linda, maravilhosa, e tudo na sua vida vai crescer e vai dar tudo certo e não sei o quê. Irmãos, você já percebeu que quando o apóstolo Paulo pregava, algumas pessoas até dormiam e caíam como morta lá, porque era chato de ouvir? Já percebeu que quando Jesus pregava, as pessoas saíam de lá irritadas e dizendo que não queriam seguir ele, porque ele falou que era o pão, as pessoas iam ter que comer da carne dele, beber do sangue dele? Porque Jesus não está preocupado com multidão. Jesus não está interessado em juntar milhões de pessoas. É bom, é maravilhoso que todo mundo esteja servindo a Jesus, é perfeito, mas Jesus não vai negligenciar a sua fidelidade à palavra de Deus para que muitas pessoas ouçam a palavra de Deus. Essa semana eu postei lá no meu Instagram. Irmão, tem gente que está ganhando 290 mil reais para pregar a palavra. Olha aí, uma noite, 1 hora. Aí a gente vai achar isso normal, irmão? Não é normal, irmão. Não é normal. Tem alguma coisa errada. A gente não pode tratar qualquer pessoa como se fosse um canal de Deus para ouvir a palavra. E eu estou falando isso aqui porque eu sou o pastor de vocês e eu quero que vocês cresçam espiritualmente. Então, se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, pergunta para o Eric. Pergunta para mim, pergunta para os oficiais da igreja, que são pessoas que já vivem a vida cristã há muitos anos. Não se iluda com qualquer balela, porque o seu crescimento como cristão depende da qualidade daquilo que você ouve. A nossa próxima aplicação é o quanto a forma como buscamos o ensino de Jesus é o que determina o quanto valorizamos a Jesus. Vou repetir. A forma como buscamos os ensinos de Jesus é o que determina o quanto valorizamos os ensinos de Jesus. Amados, nossa igreja tem um culto por semana. Um culto por semana. Vou repetir. Um culto por semana. E isso não é suficiente para você ter uma vida espiritual. Tá bom? Isso precisa ficar claro para você. Não é suficiente. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Isso não é suficiente. Sabe por quê? Porque dentro dessa semana você já ouviu milhares de coisas. Milhares. Então a gente tem uma célula semanal, uma e um culto no domingo. A gente não tem escola bíblica dominical. A gente não tem culto semanal. E mesmo assim, a nossa presença no culto aqui na igreja é irrisória. Tem gente que vem no culto 1 vez por mês, irmão. 1 vez por mês. Isso não é normal. Isso é um sintoma da nossa comunidade. A gente precisa estar atento a isso. Porque eu vou no lugar que eu gosto e que eu quero. Ah, não, eu não gosto. Irmãos, problema é seu. Você precisa, não é tudo que você gosta. Você viu que impedia
o crescimento da palavra no coração das pessoas? Os desejos do coração. Ah, não, eu não quero isso, eu não gosto assim. Eu faço assim porque é assim que eu quero, e é assim que eu posso, e é assim que eu vivo, e é assim, é isso e aquilo. Querido irmão, a gente precisa entender que se nós não tivermos uma vida que valoriza os ensinos de Cristo, e aí o ponto é, beleza, se eu estivesse numa igreja que tudo que acontece lá é rodopiar, as pessoas para lá e para cá, aquela baboseira toda, beleza, ótimo, até eu ia vir só no domingo. Agora, se eu estou numa igreja onde a gente valoriza o ensino de Cristo, todas as células que a gente faz, os livros são livros sensacionais, não tem nem o que falar. Os livros que a gente usa aqui na célula, irmão, o Douglas do Dizoscope usa na célula da igreja dele. Os livros que a gente usa aqui na célula, irmão, o Tim Keller, que é um pastor famoso, lá de Nova York, usava na igreja dele. Irmão, a gente não pega qualquer coisa que a gente acha na rua e traz para cá. Ah, vamos pegar ali um negócio ali. Ah, foi um fulano que me falou isso aqui, eu vou levar. Meu irmão, é avaliado. Eu ligo para as pessoas e falo, o que tu acha sobre esse livro, pastor? Eu ligo para pastores que têm muito mais tempo de ministério que eu e falo, pastor, e esse livro, o que você achou? Você já leu? Ah, não é nada feito de qualquer jeito não, irmão. Para você não valorizar, para você não participar, para você ir quando você quer. E você acredita realmente que você vai ter um crescimento profundo em espiritualidade participando um culto por semana? Irmão, um culto por semana. Imagina se você estudasse numa faculdade e fizesse uma aula por semana. Tu ia passar? Não ia passar. Não ia passar. Aí, a gente quer ter uma vida espiritual poderosa para a gente resistir aos gigantes, só que a gente se exercita uma vez por semana. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você que é óbvia. Se você for para academia uma vez por semana, você vai ficar shapeado? Não vai. Com certeza não vai. Eu sei disso porque eu estou fazendo isso. Eu sou a maior prova disso. Essa semana eu fui uma... Não fui nenhuma. Na passada eu fui 4. Aí eu já deixei para o mês inteiro guardada para dividir. Não dá certo. Não dá certo, irmãos. Se não dá certo com o corpo físico, vai dar com o corpo espiritual, que a tua carne está falando mais alto o tempo todo, dizendo, faz o que você quiser. Você que manda. É você que tem que fazer. É do jeito que você quer. Irmãos, a forma como buscamos os ensinos de Jesus é o que determina o quanto nós valorizamos a Jesus. O nosso crescimento como cristão, então, ele é proporcional ao quanto nós buscamos a Jesus. Mais uma aplicação. Se a semente, tem poder de fazer crescer em Cristo de maneira sobrenatural, se eu não tenho nenhuma empolgação, se eu não tenho nenhum desejo, se não há em mim nenhuma vontade de buscar a Cristo e conhecer sobre o seu reino, isso pode ser um sintoma de que talvez eu esteja com um problema na minha espiritualidade. Talvez a minha espiritualidade esteja morta. Porque, irmãos, pensa, se eu conheci a Cristo, o que a gente cantou aqui, o mais belo, o mais excelente, o santo, o todo-poderoso, mas, para mim, se empolgar com os ensinos de Cristo é assim, mais um culto, Senhor. Pai, farei esse serviço a Ti hoje, Senhor, como se estivesse indo para uma batalha, como se estivesse indo para uma guerra. Não vai dar, irmão. É simples, pô. Não é segredo, como diz o carioca. Não é segredo, não vai dar. Você e eu precisamos se perguntar por que a gente se empolga tanto com o nosso sucesso, com o nosso futuro, com o nosso corpo, com a nossa beleza, com as nossas roupas, com o nosso dinheiro. Mas por que Jesus não empolga mais o nosso coração? A gente precisa se perguntar isso. Agora, amados, para a gente terminar, o Ministério de Louvor pode subir. Agora, o que precisa ficar claro para nós é que o fato de estarmos buscando intensamente a Jesus e o seu reino não determina se eu serei ou não salvo. Porque eu não estou dizendo assim para você. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque toda essa pregação depende desse ponto. Eu não estou dizendo para você assim, se você não buscar a Cristo, você não vai ser salvo. Eu estou dizendo para você assim, você foi salvo,
Você já recebeu a semente. Então tem algo de errado com você, porque você precisa buscar a Cristo. Aquilo que a gente recebeu, irmãos, em Cristo Jesus, precisa revelar alguma coisa no nosso dia a dia. Os nossos desejos, as nossas vontades precisam mudar, porque eu recebi a Cristo. Eu não estou falando para você o seguinte: à medida que você buscar a Cristo, você está garantindo seu lugar no céu. Não. Você pode ir para o céu imaturo. Tem muita gente que vai se converter e Jesus vai voltar no outro dia. Não vai dar nem tempo de ter uma vida espiritual. Certo? Não é esse o problema. O que eu estou falando é: existe algo mais excelente para mim e para você. Jesus quer nos levar a um lugar maior. Não de poder, sabe? Não de excelência, tipo, das pessoas ver, mas um lugar como filhos de Deus. Para que quando os problemas venham até nós, nós tenhamos plenitude de conhecimento. A gente não se abale por causa de qualquer coisa. A gente não se conturbe por causa de qualquer problema. A palavra de Deus, irmãos, é esse remédio para nós, que cura todas as nossas enfermidades. Então, que você possa ficar de pé agora comigo.